Muito bom dia, muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E neste programa já estamos mesmo a caminho da Jornada Mundial da Juventude e aproveitamos a oportunidade para dar a conhecer a história de vocação de um jovem sacerdote, o Padre João Luís Rodrigues Quintas, assistente do Serviço de Juventude. É mesmo este o tema de hoje, estamos a caminho. Não é? E vamos procurar saber, não é, quais as expectativas deste jovem sacerdote para o momento que está prestes a acontecer no nosso país. Vamos saber também como é que as coisas estão a decorrer na sua paróquia, qual a importância do jovem sacerdote, não é? Agora na visita de tantos jovens ao nosso país, não é? Não só para os jovens portugueses, mas também para quem vem de fora, não é? O jovem sacerdote como um sinal de Deus, não é? Também vamos abordar um bocadinho a crise, não é? Que um padre, tanta gente, não é só a realidade, mas para trazer aqui uma realidade humana, não é? Somos todos humanos, não é? A crise que às vezes os sacerdotes também vivem, não é? E ressaltar que não deixa de ser uma oportunidade e um aspecto positivo na sua vocação. Para responder exatamente a estas e a muitas outras perguntas, dou as boas-vindas aqui ao Padre João Luís Rodrigues Quintas. Não é? Muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Padre João, já sabe, não é? Já sabe que vamos ter um momento de oração e vamos começar este programa exatamente a rezar, não é? E uma oração orientada por si. Obrigado. Pois, então vamos fazer a oração que é a oração que nos acompanha nas nossas reuniões, nas nossas preparações. Foi a oração que o nosso patriarca, o Dom Manuel, fez por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, esta invocação da Nossa Senhora da Visitação, portanto, a patrona também escolhida pelo Papa para nos acompanhar nesta Jornada Mundial da Juventude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Visitação, que partiste apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel, fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam, para lhes levarmos o Evangelho vivo, Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Iremos apressadamente, sem distração nem demora, antes com prontidão e alegria. Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz, e o bem-fazer é o melhor bem-estar. Nossa Senhora da Visitação, com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude será a celebração mútua do Cristo que levamos com vós outrora. Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha, convivência e ação de graças, procurando cada um o outro que sempre espera. Convosco continuaremos este caminho de encontro, para que o nosso mundo se reencontre também na fraternidade, na justiça e na paz. Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação, a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre João, já sabe que estamos aqui no nosso pequeno almoço, portanto, vamos comer para bem, não é? Bem, nos fortalecermos também naquilo que é a sua missão, naquilo que é a nossa missão, não é? De evangelização. Então esteja à vontade enquanto eu faço aqui um breve resumo sobre o Padre João Quintas. 29 anos? 29 anos quando fui ordenado. Agora tenho 34. Exatamente. Então, foi antigo aluno do Colégio Militar e teve sempre no horizonte uma carreira nessa área. Acabou por entrar no curso de análises clínicas, onde chegou a trabalhar durante um ano, não é? Mas foi na paróquia de Queluz que despertou para a vocação. E acho que é uma frase sua, não é? Lembro-me de um dia o então pároco de Queluz, o padre Jorge Dias, me ter interpelado na sacristia com a pergunta se eu alguma vez tinha pensado na possibilidade de entrar no seminário. Aquilo bateu cá dentro e a pergunta entrou e nunca mais saiu. Depois foi continuar a vivência cristã e a questão foi-se adensando. A pergunta estava presente e precisava de maturar mais.
Isto contou exatamente com os seus 29 anos, não é? Ao jornal Voz da Verdade, do Patriarcado de Lisboa. Alguma coisa que precisa atualizar nesta breve parágrafo? Não, na altura isso faz todo o sentido e continua a fazer sentido, não é? Isto agora, o tempo da ordenação e o tempo da vivência sacerdotal é um tempo de verificação e também de crescimento, não é? Ou seja, não está tudo feito, não é? Claro. Na altura em que fomos ordenados, mas foram sendo reunidas condições, assim também como quando alguém faz o discernimento para se casar ou para outra vocação missionária, nunca estamos seguros de tudo, mas graças a Deus é um caminho, como costumamos dizer em igreja, é um caminho feito a três. Somos nós, é a Igreja e é Deus, e por isso vamos também confiando e aceitando também o que é a confirmação dos outros. De facto, isso que foi dito, na altura, por ocasião dessa entrevista, continua a ser um daqueles elementos, quando nós olhamos para trás e vemos o filme da nossa vida, da nossa história vocacional, foi de facto um momento muito marcante, porque não me passava pela cabeça ser padre, não é? Ou seja, quando olho para trás, é verdade, recordo-me desse momento muito decisivo, porque o meu prior, na altura, também faço agora um momento também da ação de graças, sacerdote que na altura era pároco de Queluz, agora já não o é, hoje, por sinal, celebra os 25 anos de sacerdócio, né? Portanto, também nos alegramos com ele e os seus colegas de curso, que fazem as suas bodas de prata, e na altura o padre Jorge Dias, muito carismático e sempre mostrou um carisma de muito zelo, de muito cuidado pelas vocações. E portanto rezava muito, provocava muito os seus acólitos. Eu era um deles e de facto um dia entrando na sacristia, não sei se foi por ocasião da Semana das Vocações ou das Semanas dos Seminários, são sempre semanas que à partida os padres e a comunidade também está mais sensibilizada a provocar, mas é verdade que isso aconteceu, não é? E um dia estávamos praticamente só os dois e surge essa pergunta e a verdade é que eu lembro-me, ainda quase como se fosse hoje, a pergunta é feita e eu nem sim nem sopas, não é? Nem sim nem não, fiquei... E a verdade é que a pergunta ficou, não é? A expressão usada para a Voz da Verdade, não é? O bateu cá dentro. E a verdade é que a pergunta perfurou-me, não é? Assim, quase como parafraseando aquela expressão de São Paulo, não é? A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, penetra até ao mais íntimo de nós próprios e nessa altura foi a experiência que fiz, não é? Dessa palavra que vai entrando e que vai crescendo. E foi-se instalando. E depois toda a experiência que fui fazendo, vivência cristã, vivência humana do dia-a-dia, fui percebendo que essa pergunta me ia habitando e às tantas tinha que deixar também de lutar e de render-me também e deixar que essa pergunta pudesse germinar mais no meu coração e por isso chegou uma altura, desde esse momento em que o meu prior fez essa pergunta até eu tomar assim a decisão de entrar no seminário foi cerca de 3 anos, mais ou menos. Foi assim um caminho de 3 anos até depois dar esse passo. São as tais crises, não é? Não é? Também faz parte, não é? Também não deixa de ser. Nós entramos mesmo quando... Sim, somos muito resistentes, não somos como Exato. Nossa Senhora que... Exato. Nossa Senhora respondeu Ela logo. também se perturbou, não é? Padre João, estamos a caminho da JMJ. Já esteve em alguma jornada? Já estive, na altura também na altura quando ainda era nesta fase, jovem de Queluz, por sinal, na altura já tinha dito que sim ao seminário, porque eu entrei no seminário em 2011 e as Jornadas de Madrid foram em 2011, mas na altura já ia para a experiência da Jornada Mundial da Juventude com esse sim dado e por isso era mais um momento também de pedir a luz e a confirmação e o ânimo também à Igreja e àquela experiência. E na altura éramos uns 16 jovens por aí de Queluz, que nos juntámos a uma grande comitiva ali das paróquias ao lado, paróquia de Massamá, paróquia de Montabrão, a nossa unidade pastoral, e portanto juntámos 2 autocarros, mais ou menos, e fomos a Madrid. E pronto, acabou por ser a minha única Jornada Mundial da Juventude, depois as outras não consegui participar.
E nessa E pronto, experiência foi viveu tudo. essa confirmação. Porque há muita Sim. gente que se descobre, não é? Sim, sim. Não é? Na sua vocação, muitas Sim, vezes a senti-me- jornada é um... Me senti muito confirmado. Acho que foi um momento também de mais uma vez fazer a experiência de que Deus que estava ali connosco, com tantos jovens, e de me animar, não é? Já sabemos que muitas vezes podemos dar o nosso sim, mas pode sempre haver aquela tentação de olhar para trás, e aquele momento foi também um momento de me confirmar, até por tantas peripécias que foram surgindo, de muitas vezes me pedirem já coisas de padre, de acompanhamento, muita coisa ali, de desabafos, de conversas, quase assim a fazer um pré-anúncio do que havia de ser um bocadinho depois para a frente a vida sacerdotal. Mas de facto foi uma semana muito rica, muito intensa. E como é que tem sido a sua experiência depois? Depois ordenou-se, não é? Já falou. E como é que Depois das jornadas foram 7 aninhos de seminário e agora sim 5 anos de padre. A experiência, o Sr. Patriarca, depois de me ordenar, lá me confiou esta missão, que o Padre João havia de ir para a ajuda, ajudar o Padre Francisco, que é um sacerdote mais velho, já está assim também em fase final de carreira, vai fazer agora, se Deus quiser, 60 anos de sacerdócio. Meu Deus, uma graça. E, portanto, estou a acompanhá-lo já há 5 anos. E depois, a verdade é que a minha geração de sacerdotes acaba por ser muito coincidente com o anúncio da Jornada Mundial da Juventude. Ainda recordo, no Patriarcado temos esta prática do encontro dos padres novos. Ou seja, o Sr. Patriarca, de 2, 3 vezes por ano, reúne os padres novos, aqueles padres que foram ordenados nos últimos 7 anos, e temos um encontro de partilha, de convívio, tudo isso. E lembro-me que no meu primeiro encontro de padres novos, o tema eram os jovens, e já havia o burburinho, né, de que estava a aproximar-se a Jornada Mundial da Juventude. Né? Portanto, estamos a falar dos finais de 2018. Sim. E depois a jornada é anunciada nos finais de janeiro de 2019. Sim, e por isso a nossa geração de padres novos é muito marcada por esta preparação. É coincidente, o nosso ministério é coincidente com esta preparação da Jornada Mundial da Juventude. Isso é verdade que nesta primeira nomeação o nosso patriarca me convidou a acompanhar o Padre Francisco. Na nomeação logo a seguir pede-me que acompanhe então o serviço da juventude, e por isso são 4 anos a acompanhar, e é praticamente o tempo, pouco mais ou menos o meu tempo de padre é quase coincidente também. Exato. Com este tempo desta preparação da jornada. E quais é que têm sido os maiores desafios desta Jornada Mundial da Juventude? Essa é uma pergunta para queijo. São muitos. Acima de tudo, percebemos que é uma coisa enorme. E como nos diz o nosso presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude, o Dom Américo, tem sido incansável, até mesmo na animação, e passa curiosidade, faz sempre questão de fazer um vídeo noturno todas as noites, fazer uma síntese do dia e de animar assim todos os colaboradores, todos aqueles que estão dedicados todos os dias à causa. E a verdade é que isto é uma coisa grande e tem que ser entregue a Deus. Depois do nosso esforço de cada um, tem que estar tudo muito entregue a Deus. E a verdade é que são muitas coisas, muitos pormenores, muitas dimensões. É de facto uma coisa de uma envergadura enorme. Não se faz todos os dias de uma Jornada Mundial da Juventude. Assim, quase brincando, no dia 7 de agosto, havemos todos de organizar uma coisa um bocadinho melhor. Agora estamos preparados. Exatamente. E, de facto, é uma coisa imensa e que tem que ser confiada a Deus, e da nossa parte tentarmos ser o mais diligentes possíveis e o mais humildes também, na certeza que é um grande trabalho de comunhão. Temos que contar com todos, não é? Sozinhos não fazemos esta obra, é preciso contar, como nos diz muitas vezes o Dom Américo, um pouco de cada um fará o todo das jornadas, não é? E é isso mesmo, é a nossa experiência. Sim. Um pouco de cada um fazer o todo das jornadas. Sim. Pronto, e desafios das jornadas, desafios dos jovens, não é? Desafio do trabalho, não é? Enquanto estando à frente desse serviço. Padre João, durante a JMJ, no Jardim Vasco da Gama, não é?
em Lisboa, será a sede da Cidade da Alegria, não é? Com o tema da vocação ao perdão, do perdão à vocação. Enquanto jovem, tendo em conta a sua experiência, porquê que é tão importante o perdão na nossa vocação? E sim, Na nossa vocação, sim, eu no lembro-me. nosso caminho, não é? Católico. O perdão é essencial. Ainda me lembro. Católico, cristão, ou... Ainda me lembro mesmo assim também na aurora, assim na primavera da vocação. Ainda me lembro como jovem, adolescente, jovem assim já na faculdade, ali nos primeiros tempos, houve ali um período de afastamento, não é? Portanto, estamos a falar ali da adolescência, dos primeiros tempos da universidade. Ainda me lembro quando há este toque de regressar, e agora é a vez de testemunhar o regresso também de muitos jovens. Mas lembro-me de me ir confessar, na altura muito preocupado em não tentar escandalizar o sacerdote. Acho que o próprio sacerdote que me teve que, na altura, que ouvir. Mas eu gostava de dizer que esta experiência do perdão faz-me sempre lembrar também o que tem sido o estímulo e o testemunho do Papa Francisco. Começar pelo próprio lema dele, não é? O lema de bispo, não é? Portanto, eleito pela misericórdia, não é? Que reporta ao episódio da vocação de São Mateus. E sabemos que São Mateus era um publicano, não é? Portanto, como se fosse um pecador público na altura, e Jesus chama-o, não é? Fala-o levantar do posto de cobrança, e depois tem aquele célebre segundo episódio logo a seguir no Evangelho, que eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E a nossa experiência cristã e vocacional é sobretudo essa experiência de saber que somos amados e somos permanentemente perdoados por Deus. Isso é que nos mantém na fidelidade, na alegria. É saber que a nossa vocação, esta missão, não está nas nossas forças, mas está no amor e no perdão de Deus que nos sustenta permanentemente, não é? E essa é uma descoberta que acho que para os jovens é decisiva, não é? Ou seja, a nossa experiência cristã não passa muito pela segurança de sermos perfeitos, não é? De sermos assim umas pessoas, máquinas que nunca falham, que são super eficazes, mas sim pessoas que permanentemente dispostas a deixarem-se perdoar. Como diria o nosso fundador das jornadas, o São João Paulo II, um santo é aquele pecador que nunca desiste, né? E que os jovens possam fazer também essa experiência. E como também insiste muito o Santo Padre, não nos esquecemos de pedir perdão. Nós é que desistimos. Deus está lá sempre à espera para nos perdoar. Ama-nos infinitamente, não é? E pronto. E depois desse perdão, por isso, Cidade da Alegria, não é? Vamos ter também, não é, na Jornada Mundial da Juventude, a Feira Vocacional, não é? Além daqui do parque, não é? Do perdão, digamos assim. Qual é a importância destes dois espaços, não é? Nomeadamente, especificamente, uma parte dedicada à vocação. São dois espaços, não é, como tínhamos falado, tão intimamente ligados, não é? Porque Deus chama-nos através do seu amor, através do seu perdão. Acaba por ser um lugar, estará um bocadinho mais distanciado dos outros lugares, eventos centrais, acaba por ser, se calhar, um lugar que pode até estar um bocadinho mais discreto, não é? Eu estava-me a lembrar da minha própria experiência. Não me lembro de em Madrid ter passado por esta zona, não é? Acaba por estar assim numa zona um bocadinho mais discreta. Mas é de facto um tempo, porque a vocação é conhecer-se e conhecer também a Igreja, os carismas da Igreja. E por isso a expectativa desta feira, esta Cidade da Alegria, é que seja também um tempo dos jovens se conhecerem, também na medida em que se vão confrontando com tantos carismas, tantos dons, e que eles podem perceber que a Igreja é tão variada, é tão rica, e como nos fala São Paulo, somos um corpo místico, um corpo variado, onde eles podem também ir discernindo e percebendo que pode haver um lugar também para o seu carisma, para os seus dons, para os seus talentos. Pode passar por ali o seu caminho, não é? De ser santo e pronto, cair e levantar, não é? E vamos ter a graça, claro, de ter dezenas de padres, não é? No Parque do Perdão a confessar, o que vai permitir também a muitos jovens passarem por essa experiência de alegria, não é?
para jovens que ainda estão indecisos ou com medo, não é? Que às vezes existe o medo, não é? Da confissão, que conselho é que lhes deixaria? E que deixaria a cada um de nós? Não tenham medo, pois a confissão é verdade. Acaba por ser um hábito, não é? E ao início é muito natural e às vezes a gente pode não querer gostar desta linguagem, mas a verdade é como o Papa também nos tem confirmado, e a verdade temos que acreditar também que há aqui muitas vezes uma força maligna que puxa por nós e que não quer que a gente vá à confissão, não é? Quer nos fazer permanecer, não é? Na tristeza, não é? E o demónio é muito aliado a essa tristeza, não é? E quer que os jovens se sintam derrotados e que se sintam pessimistas. E por isso este é um tempo da confissão, de se abrir à confiança. E claro que isso não é automático. Mas este tempo, de facto, das jornadas e se calhar com outra configuração, de não ser a igreja tradicional ou o confessionário tradicional, pronto, que isso para jovens que possam não estar tão habituados, pois que isso os possa permitir. Mas acima de tudo, também como o Papa tem insistido tanto connosco, não vejam que os jovens que estão a escutar porventura e que se queiram confessar, não vejam de facto a confissão como um momento de autocondenação, mas como uma experiência em que Deus está lá presente e que nos quer libertar, e por isso não tenham medo. É esse o conselho que posso dar. Não tenham medo de se abeirar com simplicidade, com aquilo que são, com aquilo que transportam, como estão, a entregarem-se e confiarem-se também a Deus naquele momento. O sacerdote está lá em nome de Deus, ao serviço de Deus, uma coisa espantosa, como tantos, muitas vezes, paroquianos e quem penitentes vêm tantas vezes partilhar. Ó Senhor Padre, que graça tão grande, e a verdade é uma graça que Nosso Senhor confiou a alguns ministros para poder perdoar em nome de Deus, e essa é a nossa alegria, e por isso transportamos isso, entregamos isso a Deus. Não estamos lá para condenar, nem para criticar ninguém, mas sobretudo levar o alívio de Deus. E também a realidade da feira vocacional, não é? Com tantos carismas, como já acabou por dizer, é um momento propício também para o jovem, de forma, não às vezes tão porque às vezes a questão da vocação até pode passar pela cabeça, ou às vezes, mesmo nas suas realidades, de forma mais extensa, podem, como hei de dizer, levar com um chamamento assim um bocado à bruta, sim, sim. não é? E ver ali uma feira vocacional com todos os carismas, talvez seja uma forma mais leve de os ajudar à consciência, a fazer esse discernimento. Sim, ou seja, parece assim, às vezes podemos, e não tem mal nenhum em dizê-lo, não é? Ou seja, poder aproveitar quase assim as estratégias empresariais de marketing, mas a verdade é que certamente todo o clima e o ambiente que é importante, e isso é uma coisa que quem está no trabalho com os jovens percebe que o ambiente é muito importante. Não é à toa que o Papa Francisco também na carta sobre os jovens, não é, depois do sínodo, falou da importância dos ambientes, não é? E certamente que para os jovens e para aqueles que estão preparados em preparar aquele lugar, estão preocupados também com o ambiente, onde os jovens se possam sentir à vontade para abordar, para se deixar também interpelar no que são os carismas e conhecer, porque às tantas é mesmo isso. Às vezes um jovem não responde porque não conhece, não é? Porque não ouviu falar. Não é? Por isso que esta seja uma oportunidade que muitos possam aproveitar para perceber que pode estar por ali também o seu caminho de realização como homem, como mulher, como cristão. Sim, é verdade. E daí, pronto, existirem sempre expectativas, não é? Para esta jornada. E claro que deve ter as suas também, no todo o serviço que faz, o acompanhamento dos jovens, não é? Que acredito que estava a realizar. Os jovens estão expectantes? Como é que eles se sentem? Com o que é que eles... O que é que consegue colher? Os jovens é um mundo, não é? Como há uma multiplicidade de juventude, não é? Há os jovens que já estão quase a sair da juventude, não é? E usando aquele intervalo de tempo que a Igreja convencionou, um bocadinho mais ou menos o início da juventude aos 16 e a saída aos 30. A verdade é que temos
toda a dinâmica de jovens, desde os jovens que isto vai ser uma autêntica surpresa, e esse já acho que é um dos maiores focos das jornadas e pelo qual os outros jovens estão a trabalhar, para que realmente eles possam se deixar surpreender por esta beleza que é o encontro da Jornada Mundial da Juventude. Por isso, há esses jovens que há de ser para muitos a primeira experiência, né? E muitos deles irão como peregrinos. Há os jovens que também pela sua experiência, pelo seu caminho, estão-se a deixar envolver para serem voluntários, outros na organização mais central, e esses certamente com a experiência de um sentido também de gratidão, porque participaram em muitas outras jornadas e agora chegou a sua vez também de preparar e também de se entregar, e por isso Sim. Há aqui vários dinamismos, mas a expectativa é muita. A expectativa é mesmo muita de que depois desta... E por isso é que muitos de nós já vão falando, claro, sem querer controlar nem ser donos do espírito, mas já muitos de nós já vamos pensando no horizonte depois do dia 6, não é? Do dia 7, o que é que isto será? E por isso tentar também poder agarrar, não desperdiçar o que vão ser os dons e o que vão ser as graças também da jornada para tantos jovens. Padre João, chegamos ao fim da primeira parte deste programa. Já nos vamos encontrar ali na nossa sala de estar e marcamos encontro consigo. Até já! Muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. Hoje o tema é, exatamente, estamos a caminho da JMJ e estamos a falar com um jovem sacerdote, o Padre João Quintas, não é? Assistente do Serviço de Juventude. Padre João, muito bem-vindo, para quem só chegou agora ao nosso programa, muito bem-vindo. Obrigado. E no início do nosso programa lemos aquele breve parágrafo sobre si, há uns anitos atrás já, não é? No jornal Voz da Verdade, e abordámos ali um bocado do ser ou antigo aluno do Colégio Militar, não é? Estando a falar de vocação, não é? Vocação, sendo um jovem sacerdote, estamos a caminho da Jornada Mundial da Juventude, não há como falar da jornada sem falar também da vocação, não é? Então, é antigo aluno do Colégio Militar e exerceu análises clínicas. Como é que se deu aqui a mudança na sua vida quando já estava a trabalhar, não é verdade? Na verdade, o tempo do trabalho já foi um tempo também de decisão. Portanto, o tempo do Colégio Militar permitiu-me manter e fazer a minha formação cristã. Tinha capelão e tinha a proposta de fazermos a completar a nossa iniciação cristã. Foi no colégio que fiz a profissão de fé e recebi o Santo Crisma. Mas também é verdade que depois daquela fase, como já tinha dito na primeira parte, da adolescência e de uma primeira metade também da universidade, foi algum tempo de algum afastamento, não é? Os referenciais cristãos estavam cá fortes, a semente estava cá, não é? Mas estava a ficar seca, se calhar, nessa fase. E foi um tempo em que lembro-me por ocasião de ter ido à nossa igreja e ter sido pescado para começar a ajudar na catequese, sendo um ajudante, depois de repente começar também a ajudar também no serviço de acólito. E foi um tempo da juventude, não é? Nós estamos a ver, eu tinha 19 anos na altura, e quando olho para trás e quando olho a Jornada Mundial da Juventude e quando penso o jovem, eu penso que a juventude é o tempo da paixão, não é? E o tempo de nos entregarmos com muita autenticidade e por inteiros, não somos tão calculistas, se calhar mais por dentro, quando somos mais maduros. E esse foi o tempo também da paixão e com 19, 20 anos, deixar-me questionar, de voltar a redescobrir a beleza da liturgia, da palavra de Deus, e foi um grande tempo de enamoramento. Mas estava a meio do curso e por isso... Isso aconteceu na sua paróquia de Queluz? Isso aconteceu na minha paróquia, portanto vivia em Queluz, estava a completar a universidade, o curso de análises clínicas na altura, os cursos de saúde têm sofrido algumas alterações, mas na altura eram 4 anos e, portanto,
fui vivendo-os e sendo acompanhado pelo meu pároco, também foi com ele que fui realmente amadurecendo esta descoberta da vocação e o que é isto de, porventura, dar o passo para o seminário e ponderar a vida sacerdotal. E, portanto, foram aqui 2-3 anos já com a pergunta aqui encaixada, não é? Portanto, foram 2-3 anos de ir acabando o curso, de também Ainda chegou a trabalhar um ano. Esse ano foi um ano também muito especial, muito bonito, porque esse ano eu comecei a trabalhar, mas já tinha sido apresentado, mais ou menos no início do ano, ao seminário e, portanto, ia trabalhando, mas ia tendo o meu acompanhamento espiritual, uma vez por mês. Ia falar com o sacerdote do seminário e, portanto, ia fazendo ali pré-perguntas ali importantes também para dar este primeiro passo. Hoje em dia já há um pré-seminário mais organizado para os adultos, não é? Hoje nós temos os campos vocacionais, estão aí à porta, que organizamos sempre, sobretudo para jovens a partir do 7º ano, e não havia propriamente uma organização para vocações mais maduras. Mais tarde, acho que falar de vocação tardia é um bocadinho exagerado, não é? Afinal só tenho 34 Sim. anos. Mas não havia. Mas agora já há também. Porque também há esta, até mesmo com a reflexão que o Santo Padre tem feito e que Roma tem feito e que nós também, enquanto padres nas dioceses e equipas formadoras, também vão ganhando esta sensibilidade, por isso também a própria formação do seminário está em reestruturação, porque sentem que a maturação e até a predisposição para um chamamento tem tendência a ser cada vez mais tarde. Não é? Ainda não falámos da paróquia em que exerce as suas funções. Como é que decorre, não é? Voltando agora aqui à Jornada Mundial da Juventude, como é que está a ser preparada, não é? Essa jornada na sua paróquia, não é? Acredito que haja muita expectativa, já falou aí da expectativa, mas acredito que estejam a acolher, não é? Toda aquela realidade de acolher os jovens que vêm de fora. Deve estar a ser também uma grande azáfama, não é? Uma grande novidade. Sim, há de tudo, não é? Ou seja, os jovens por um sinal super entusiasmados, mas para uma jornada mundial da juventude, para preparar e para receber, não podemos contar só com os jovens, temos que contar com toda a comunidade cristã e para além da comunidade cristã, e isso é que é uma das grandes marcas e uma das grandes riquezas da Jornada Mundial da Juventude, é que também tem este sentido de provocação da comunidade, não se fechar em si e de se abrir a tudo o que é uma realidade civil e, portanto, esta relação sempre com as autarquias, com todas as entidades. E de facto, a jornada é um momento de nos envolver a todos, não é? Por isso... Então, na Paróquia da Ajuda está tudo muito envolvido. Estamos envolvidos, se calhar pode ser sempre mais, não é? Mas a verdade é que a nossa comunidade, e isto parafraseando o meu prior, é verdade que ainda não estudei os censos com muito pormenor, mas é verdade é que somos também uma das comunidades mais envelhecidas assim da cidade e isso também traz também às vezes o que é próprio da idade, da insegurança, de algum receio do que é assim novo e diferente. E sobretudo o que é mais falado neste tempo é a língua, depois ficam aflitos e como é que nós comunicamos. Exato. E, portanto, há esse medo. Depois, às vezes as casinhas, como a gente gosta de dizer assim na gíria, são umas caixinhas de fósforos e por isso ficam muito aflitas, não têm espaço para receber. Claro. E depois ficam sempre muito atrapalhadas porque o Padre João ou porque os jovens, não é? Falamos insistentemente em todas as missas, queremos mesmo ajudar, mas achamos que não temos condições. Claro. Mas as coisas vão se fazendo. O que é que espera da vinda do Papa a Portugal, assim, acerca do seu posicionamento, acerca... Já falou que há muita... Depois, no dia 7, espera-se não é? O fruto, não é? Sim. Mas o que é que espera realmente, a sua expectativa acerca desta vinda do Papa a Portugal?
um refrescar, não é? Um renovar, ou seja, como dizia, os jovens trazem esta paixão, trazem esta frescura, não é? Nós olhamos para o nosso panorama, se calhar, em geral, e como costumamos dizer, ainda somos um país eminentemente católico, não é? Apesar de que depois crescem sempre aquelas classificações do católico não praticante, que aumenta, mas acima de tudo, a jornada é trazer esta frescura e como o Papa tanto insiste, que os jovens são agora de Deus, não é? E, portanto, que os jovens assumam protagonismo, que venham mais para o centro da vida cristã, que não se encostem, não é? Às vezes parece que há aqui um hiato grande, não é? Estamos a falar aqui de um hiato grande de gerações e que realmente a jornada, até mesmo pelo tema, que acaba por ser muito simbólico, não só para o contexto que é o nosso país, que reconhecemos que está cada vez mais envelhecido e que o nosso contexto demográfico preocupa-nos, mas até para aí redescobrir que os jovens também passam, a sua missão também passa por este exemplo de Maria, que vai ao encontro da sua prima Santa Isabel, não é? E por isso os jovens, e nós falamos e conversamos e sabemos aí na gíria, vamos reconhecendo tantos jovens que às vezes desanimados, pessimistas, inseguros face ao futuro, mas que eles possam descobrir aqui uma via segura, uma via da sua felicidade, que é descobrirem que a sua realização passa por estar ao serviço e também ao serviço daqueles que muitas vezes estão mais isolados, mais desprotegidos, não é? Por isso é que também o Papa agora o encontro de gerações, não é? O encontro de gerações, e o Papa agora tão simbolicamente insistiu que os jovens, antes de irem para a jornada, que possam ir visitar os seus avós. E é mais ou menos coincidente, não é? Foi este Sim. Papa que inaugurou o Dia Mundial dos Avós. Sim, no último domingo de julho. E por isso também haja esta também acho que o desafio dos nossos tempos é é de não haver um corte das gerações. Às vezes a maneira como a nossa sociedade se vai posicionando parece que convida a uma fratura de gerações, de ideias, vai-nos fraturando muito. Portanto, que esta jornada possa ser um momento de estreitar laços, de descobrir a beleza da comunhão, de nos colarmos todos uns aos outros também. E de que forma acha ou pensa que este acontecimento, não é? Que é um acontecimento, poderá trazer mais jovens para a Igreja, novos casais, não é? Que vivam um matrimónio de forma comprometida, mais sacerdotes, enfim, uma realidade na nossa Igreja nova também, nesta dimensão. Não? Sim, permita a brincadeira, esperamos que o Espírito Santo faça o que deve. Esperamos que o Espírito Santo faça o que deve. Sim, ou seja, acima de tudo, sabemos que essa é uma obra do Espírito Santo e da nossa parte, aqueles que já estão mais comprometidos, também possamos estar dóceis e atentos ao que são os desafios que o Espírito Santo nos coloca. E sim, o Espírito Santo faça o seu trabalho e que a gente esteja atento e que vá atrás dele e que possa também provocar muitos. E sabemos que, por norma, eu próprio testemunhei, fiz essa experiência de muitos casais que se descobriram em jornadas, que seguiram o seu caminho e também muitas vocações sacerdotais. A verdade é que eu, por exemplo, é verdade que quando fui para a Jornada Mundial da Juventude em Madrid, já estava comprometida em parte com o seminário, não é? Já ia entrar no seminário a setembro seguinte, não é? Um mês depois que ia entrar no seminário. Mas também é verdade que o Papa Bento XVI tinha visitado Lisboa, Portugal, no ano anterior, e isso foi uma experiência muito marcante. E acho que para os jovens, não é, conhecer este papá, o Pai Universal, que é o Santo Padre, e descobrir que é uma das marcas da jornada, que é de facto a universalidade e a intensidade da experiência, e os jovens precisam, não é, assim, de quase assim uma terapia de choque, é próprio
do tempo deles, não é? Descobrir de facto esta beleza da comunhão é muito importante também para eles. Sim, eu também acabo por testemunhar. Eu só participei numa Jornada Mundial da Juventude, que foi ao Rio de Janeiro, e também foi aí que se despertou mais. Já estava desperta, mas de maior comprometimento e, afinal, para onde é que Deus quer que eu siga? E eu acho que sim, que sempre algum sopro do Espírito vai acontecer na vida da igreja, não é? Na vida destes jovens, ao menos jovens, que possam participar. Para se preparar para uma jornada são necessários dezenas de jovens voluntários, não é? Acredito que já falou nessa realidade, tanto na jornada como nas atividades da igreja, não é? Porque são importantes sempre os voluntários. De que forma o servir a igreja os ajuda a ver o mundo de uma forma mais acolhedora, próxima, amiga? Existe essa dimensão? Sim, eu acho que não podemos, eu acho que os jovens percebem que não dá para ver a vida numa perspectiva como o Papa também insistiu, e sobretudo acho que há um chavão que eu lembro-me, e sobretudo a grande parte destes jovens que estão a trabalhar para esta jornada e que têm uma centelha ainda, são aqueles que muitos deles, uma boa parte dos jovens que estão agora a trabalhar para as jornadas participaram em Cracóvia, não é? Porque era a última no continente europeu, mais fácil de participar. A participação, a comitiva do Panamá era bastante reduta, não é? Pelo contexto, mas muitos dos jovens que estão a trabalhar para esta jornada fizeram a experiência de Cracóvia. E muitos, eu ainda me lembro do contacto que tive com alguns jovens que vinham assim enfervilhados dessa experiência. Era o convite do Papa a não sermos turistas e a sairmos do sofá. Portanto, esta provocação de arregaçarmos as mangas e de servir. E esse é o melhor lugar para os jovens também poderem ver a realidade, não é? E poderem ler a realidade. É a partir de um lugar de serviço e de entrega aos outros. Diante do que acabou de dizer, então esperam-se não jovens turistas, mas jovens peregrinos, não é? Sim, eu permito interromper. É verdade, e isso ajuda muito às vezes, até mesmo quando tentamos passar uma imagem, até para as instâncias que civis que nos estão a preparar, autarquias, escolas, tantos lugares que temos que bater à porta para receber. Tentamos sempre passar esta mensagem. Os jovens não vêm fazer turismo, não é? Isto não é uma semana. E por isso esta mensagem é muito passada para quem trabalha, para quem está como voluntário na jornada. Isto não é um evento. Exato. Isto é um encontro. E é um encontro de peregrinos. Não é? E o peregrino tem que se habituar a não estar em grandes comodidades. E nós percebemos quem fez a experiência, e certamente é a nossa expectativa para os jovens que vão fazer esta experiência. A questão da comodidade é mesmo uma coisa irrelevante, não é? Às vezes é verdade que nós temos a preocupação, quem está a trabalhar, de receber da melhor forma possível, não é? Portanto, as nossas ansiedades ou angústias logísticas de arranjar lugar para todos, das refeições, que isto é uma coisa que é uma logística pesada. É verdade que tudo isso é importante, prepararmos, e da nossa parte temos que o preparar bem. Mas a verdade é que os jovens, e se assim vierem, e oxalá que venham com o espírito peregrino, isso não é o mais importante. O Sim. importante é mesmo a experiência do encontro com os outros e deixarem-se tocar por Deus e por tantos. Sim. Na sua opinião, o facto de cada vez mais Portugal ter um grande número de sacerdotes com mais idade, também estamos a assistir, assim, ao mesmo tempo, a novas vocações, também cada vez mais jovens, não é? A que é que se deve este despertar e de que forma o exemplo como o seu, não é, são uma esperança para a Igreja? Sim, o Espírito Santo há de fazer o seu caminho. E é verdade que eu recordo que no meu caso particular a minha vocação também nasceu deste apelo
de constatar que a Igreja também precisa de sacerdotes, não é? Esse ano 2010 que o Papa Bento nos visitou era o ano sacerdotal. E eu lembro-me daquela homilia no Terreiro do Paço ser muito marcante nesse sentido, não é? A Igreja precisa de sacerdotes, precisa de jovens que deem um passo em frente, que assumam também a possibilidade de abraçar esta missão bela da Igreja, não é? De se oferecer pelos seus irmãos, de oferecer a Eucaristia, de oferecer o perdão de Deus. E, portanto, a minha vocação e este apelo também nasceu deste apelo, não é? Deste grito que veio do próprio Papa, não é? Jovens, cheguem-se à frente. É preciso chegarmos à frente, não é? A verdade é que a nossa missão também está intimamente ligada à necessidade, não é? Se não fossem preciso sacerdotes, se calhar não era, ou seja, se a Igreja tivesse os sacerdotes suficientes, se calhar não era preciso chegar à frente. Mas a verdade é que é preciso, não é? E assim como ainda nós na Igreja de Lisboa tivemos agora a graça de testemunhar mais 3 novos sacerdotes, como se reza em cada ordenação, na oração em que se consagra ao sacerdote, o próprio Bispo diz, pois implora ao Espírito Santo e a Deus que consagre estes jovens, porque deles carecemos, não é? Necessitamos para chegar a tantas pessoas e a tantas realidades. E por isso acho que esse é um apelo e um grito natural. Eu, pelo menos, vou ouvindo muitas histórias vocacionais, também comovedoras, marcantes, de jovens que se deixaram interpelar pela fidelidade de sacerdotes velhinhos que foram permanecendo e que foram percebendo, não é? Este grito, não é? Não há ninguém para substituir, depois este sacerdote morre, como é que fica a comunidade? E, portanto, muitos jovens também se deixaram provocar e interpelar por isso. Ainda aqui dentro do tema da Jornada Mundial da Juventude, e falou a realidade de que cada Papa marca, não é? Cada jornada e cada lugar onde passa, não é? O que é que nos poderia dizer acerca da passagem, pelo menos, destes últimos Papas, não é? Nas jornadas onde, pelo menos dentro da nossa geração, digamos assim. Sim, eu já não sou geração São João Paulo II, não é? Sim. Eu lembro do Papa João Paulo II velhote, quando veio beatificar os pastorinhos a Fátima. Lembro daquela figura já muito envelhecida, não é? Já muito marcado pela doença. Claro que posso dizer que o Papa da minha primavera vocacional foi o Papa Bento. E o Papa Francisco é este Papa da minha consagração, não é? Do tempo já desta fase de formação de seminário e que tem marcado estes tempos de padre e portanto, é absolutamente a referência da misericórdia, não é? Da misericórdia e de todos os documentos que nos têm deixado, que têm provocado. A verdade é que agora é um livro, não sei, passa a publicidade, não é? O livro aqui da nossa vaticanista Aura Miguel, que tem posto aí na praça, e acho que também é uma bela obra para nos ajudar e para introduzir muitos também na experiência da jornada. Ela dizia de uma forma muito bela, acaba por atribuir ao ministério destes últimos 3 Papas uma virtude teologal. Portanto, ele dizia que o Papa São João Paulo II era o Papa da Esperança, não é? E uma Europa e uma sociedade em geral que precisava de se reerguer de um contexto muito duro que foi o século XX, não é? De levantar-se das grandes guerras e das grandes ideologias, e foi um profeta da esperança. Depois vem o Papa Bento, o Papa da fé, ou seja, ele próprio que instituiu um ano da fé, e para redescobrirmos também a fé, e houve essa campanha do Eu Acredito, quando os jovens se encontraram com o Papa no tempo que veio a Portugal, e o Papa Francisco, o Papa da Caridade, não é? Ou seja, deste encontro, não é? Que ele tão insistente com as periferias desta cultura do serviço, não é? E desta última obra também, esta última grande carta que ele nos deixou, da Fratelli Tutti, não é? De todos os irmãos, não é? Por isso descobrimos também a beleza do acreditar no serviço, no amor ao próximo.
Estamos na reta final deste programa, mas foi um dos pontos que nós também falámos no início do nosso programa, que era a crise, não é? Hoje fala-se imensas coisas sobre a crise de sacerdócio, mas ela muitas vezes é encarada como algo positivo que reforça ainda mais a vocação da pessoa. Não é? Não esquecer isso. O que é que poderia dizer acerca dessas crises e o que é que se pode recorrer? Como recorrer nessas crises? Porque não é só uma crise específica do sacerdote. No fundo, acaba por ser uma crise que existe em todas as vocações, não é? Em todas as realidades, não é? A vocacional. O que é que nos poderia dizer acerca disso, Padre Em João? primeiro lugar, constatar que a crise faz parte da nossa circunstância. Não é? Quando me deparei assim, em primeiro lugar, com esta pergunta, lembrei-me do padre formador de seminário que, para tentar apaziguar e descansar as famílias, porque cada vez que a gente ia a casa, naqueles períodos de férias, ou às vezes sentiam-nos assim um bocadinho atribulados ou muito convulgidos, porque a nossa vida de seminaristas é um dom e um mistério, não é? E ou seja, há todo um mundo cá dentro, não é? E então ele dizia que o seminário e o seminarista é um estado permanente de crise. Porque isso significa que está a crescer. Não é? Claro. E a crise acontece sempre para crescer, não é? É como o choro da árvore, da flor que está a desabrochar. E, portanto, a crise faz parte da nossa condição humana. Não é? A partir daqui, de constatar isto, que a crise a temos que aceitar e temos que integrar, eu próprio lembro-me até destes tantos vídeos que o Papa tem sido provocado a fazer, um deles a motivar os jovens para as jornadas, ele começa a ouvir dizer assim, não é? Queridos jovens, temos saltado de crise em crise, não é? A crise da pandemia, a crise económica, a crise da guerra, e o convite a, de facto, sermos poetas e eles serem criativos. Mas a verdade é que a crise faz parte, não é? É preciso aceitar. E penso que um dos grandes desafios que se coloca a nós hoje é, de facto, aprender a aceitar a crise e não ver a crise como uma coisa que eu tenho que fugir. Porque isso acontece com a vocação sacerdotal, mas acontece com qualquer outra vocação, seja ela missionária, seja ela matrimonial. E às vezes comparo-me também, eu acompanho equipas de casais, e às vezes parece que andamos aqui num excesso de romance, não é? Um excesso de uma vida muito romanceada, sem dor, sem sofrimento, sem luta, não é? E acho que acho que posso perguntar e confirmar pelos meus colegas que vivem os primeiros anos de sacerdócio, assim como as famílias que vivem os seus primeiros anos de matrimónio, assim como as comunidades que têm os seus primeiros anos de missão, são tempos muito exigentes. Porquê? Porque é o tempo de integrar aquilo que idealizamos, aquilo que sonhamos, mas agora o integrar isso e o encaixar isso numa realidade. E a realidade não é um ambiente perfeito, não é? Está sempre circunscrito, tem sempre as suas condicionantes. E por isso é preciso também aceitarmos a adaptação. Armas para isso. Tem que ser muito rápido. Santo Inácio, exatamente, muito rápido. O Santo Inácio ainda continua a ser uma figura para nós, não é? Pronto, e assim passa a questão. Acho que é muito bom visitarmos as últimas... Eu tenho feito essas leituras, as audiências do Papa, a tentar recuperar aquelas audiências que ele faz de quarta-feira sobre o discernimento. Sim. E, portanto, é muito importante a gente fazer este exercício de conhecimento, de autoconhecimento, conhecer, perceber o que é que está a passar connosco. E o Santo Inácio falava nos seus exercícios espirituais que em tempos de crise não se toma decisões. Não é? É um convite à paciência, um convite à fidelidade. Não é? E a gente, às vezes, hoje, o mundo quer nos enganar e dizer que para uma dificuldade, eu não tenho que passar esta dificuldade,
fujo, mudo para outro lugar. Sim, fruto também do mundo digital que vivemos, muito instantâneo também. E, portanto, o convite e o desafio é que, diante da crise, saibamos também pedir a Nosso Senhor, e com as armas que Ele nos dá, o dom da paciência e da fidelidade, do saber permanecer. Obrigado, Padre João Quintas. Muito obrigado pela sua presença e boa jornada, não é? Obrigado, igualmente. Obrigada. Muito obrigada a si que esteve desse lado e despeço-me. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.